notícia de manchetes. Então, quando o Flávio Dino, que já havia aberto o inquérito para investigar as emendas contra o filme do Bolsonaro, ou para a produtora do filme do Bolsonaro, ele dá uma resposta ao Mendonça, porque na época que o Dino colocou a Polícia Federal para investigar as emendas, o Mendonça também não tinha aberto o inquérito. Então tá esquisita essa posição do Mendonça. E nós ficamos sabendo do que de fato está acontecendo nos bastidores do STF. Porque o Thomas Trauman do O Globo trouxe uma informação muito quente de uma disputa de poder entre André Mendonça e o Alexandre de Moraes para saber quem que vai de fato mandar no STF a partir do ano que vem. Hoje, o Alexandre de Moraes, ele tem mais votos do que o André Mendonça. Mas o Mendonça pode virar o jogo. Como? Por causa da vaga do STF que está aberta. Que o Lula indicou o Jorge Messias foi rejeitado. E talvez tenha sido ótimo o Messias ter sido rejeitado. Por quê? Porque se o Flávio Bolsonaro vencer o Lula, ele pega essa vaga para ele e vai indicar um ministro bolsonarista, que vai entrar para o lado do André Mendonça. Porque o Mendonça ele já domina, por exemplo, o Cássio Nunes Marques, que não tem personalidade nenhuma. Ele é o ministro mais fraco do tribunal. Ele é tosco. A gente sabe disso. Então, o Thomas Trauman até fala, isso explica essa disputa nos bastidores e explica o motivo das operações contra o filme do Bolsonaro estarem a passo de tartaruga, enquanto as investigações contra o Lula, principalmente os conta-gotas, estão saindo em ritmo célere a passos de coelho. Porque ele falou o seguinte, o Thomas Trauman, Alexandre de Moraes é Lula e André Mendonça é Flávio Bolsonaro. Isso explica tudo para nós. E quando saiu essa informação do Thomas Trauman, clareou tudo para mim. 2 pontos. O primeiro ponto foi a rejeição do Jorge Messias. A Bela Megali do Globo falou que o Lula teve uma reunião com 4 ministros do STF. O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Zanin e o Dino. Regada a uísque, pelo que ela falou lá. Pouco importa o que eles estão tomando. Eu não tomo, eu tomo água com gás. Mas enfim, espero que seja um uísque bom. Seja um uísque porcaria. Mas com toda certeza, eles devem ter tomado uísque bom. Eu espero. E nessa reunião, falaram de muita coisa e o Lula falou sobre indicar de novo o Jorge Messias. O Moraes ficou em silêncio, o Gilmar Mendes ficou em silêncio, o Zanin ficou em silêncio, o Flávio Dino se manifestou, falando o seguinte, o senhor sabe o que eu penso sobre esse assunto. No passado, quando o Messias foi rejeitado, especulou-se que o Flávio Dino tenha atuado contra a indicação dele. A gente lembra disso. E quem patrocinou a indicação ou o nome do Messias? O André Mendonça. Houve um medo no tribunal que o André Mendonça pudesse cooptar o Messias e o Messias fosse pro lado do Mendonça, dando mais poder para o André Mendonça. Nessa disputa que existe no STF entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Por isso o nome do Messias foi rejeitado. Por isso que o Flávio Dino trabalhou contra. Porque havia um risco, como foi o Mendonça que financiou, ou apadrinhou, melhor dizendo, a indicação do Jorge Messias, ele iria pro lado de lá. E isso tudo explica também porque houve a reunião de reconciliação do Lula com o Davi Alcolumbre na casa do Alexandre de Moraes. Porque se o Lula perder, o Alexandre de Moraes perde força no STF. E uma das formas que o Lula tem para vencer o Flávio Bolsonaro é com o fim da escala 6x1. Porque nem tanto pela aprovação. O Flávio Bolsonaro ele não consegue lidar com esse assunto. Ele derrapa. Ele não sabe como tratar. Tanto que ele colocou... Olha só o que aconteceu. Ele colocou o Rogério Marinho, e eu fiz já vídeo comentando isso com vocês, para tentar brecar junto com o Davi Alcolumbre lançando uma PEC alternativa. Na mesma semana que houve a reunião, o Davi Alcolumbre despachou para a CCJ a PEC do fim da 6x1 e colocou na mão do Omar Aziz, que é um aliado do Lula, na mesma semana. E a gente sabe que o Davi Alcolumbre atuou contra o Jorge Messias junto com o Alexandre de Moraes. Então nós temos essa divisão dentro das nossas instituições, dentro do próprio STF. Essa informação do Thomas Trauman esclarece tudo, ela ilumina. Ela faz isso, ó. Isso aqui é o Thomas Trauman. Essa aqui é a careca do Alexandre de Moraes. Bate aqui e vai, ó. Ilumina tudo. Ficou muito óbvio. E se esse jogo de fato aconteceu para evitar o aumento de poderes do André Mendonça, olha, eu
começo a achar que o Dino teve razão de atuar contra o Mendonça, contra o Messias. E mais você pode colocar nos comentários, claro, a sua opinião sobre isso.